Meus irmãos, a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a Deus a minha gratidão, a Ele a glória, a honra e o louvor, primeiramente pela salvação da minha alma, porque me fez um crente, me fez um pregador do Evangelho. Deus em Cristo abençoe o pastor presidente dessa igreja, pastor Cícero Ferreira. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela vida da sua esposa, missionária Josi. Deus abençoe. E de todos os demais obreiros, o pastor Francisco, não tem como esquecer do nome, o meu pastor também se chama Francisco, pastor Alisson, evangelista Carlos, Deus abençoe o nosso pastor, missionário Nascimento, Deus abençoe o nosso irmão Joãozito, que foi nos buscar, nosso pastor também, Deus abençoe a todos os pastores, dirigentes de igreja, as autoridades competentes, autoridades políticas. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo no tema que foi escolhido. Eu quero me apresentar, meu nome é Rodrigo, eu sou dali da cidade de Igaraçu, sou co-pastor da Advec em Abreu e Lima, vim lá de Recife, muito bem tratado aqui nessa cidade linda, acompanhado pela minha esposa, a irmã Verolaine Maiara, a baiana mais linda que reside na cidade do Recife, pois a mesma é de Paulo Afonso, na Bahia. Eu de Recife fui lá em Paulo Afonso e acabei casando com a moça de Paulo Afonso. Dois, né? Tamo junto, eu e o senhor, tamo junto, tá? A gente tá, nisso aí eu e o pastor combinou. Também é de Paulo Afonso, é? Deus abençoe, a minha esposa é do bairro do Jardim, Bahia. Conhece? Rapaz, tá bem entrosado o negócio ali. Está aqui nossa filhinha, Rebeca Vitória, de 1 ano e 6 meses. E na barriga da minha esposa está mais um presente. Eu assumi a vice-direção da igreja, da Advec Abreu e Lima, no dia 8 de maio. E no dia 9 ela descobriu que estava grávida de outra menina, que é a Sara Vitória. Ou seja, nós estamos nessa caminhada. Efésios capítulo de número 13. Eu prometo a você que eu não vou demorar, tá? Efésios capítulo 3, se essa pessoa que estiver do seu lado tiver sem a Bíblia, por gentileza, procura com ela, faz a leitura com ela. Efésios capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, eu prometo a você que eu não vou demorar, tá? Assim diz a palavra do Senhor. Por causa disto, me ponham de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da família dos céus e da terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Você pode dar uma olhada dizer isso? Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios é sem dúvida a epístola mais profunda de todo o Novo Testamento. João Calvino, um grande teólogo, ele dizia que a epístola aos Efésios era o livro mais profundo de todos os livros do Novo Testamento. Martinho Lutero, que se converte lendo a epístola aos Romanos, entendendo que o justo é salvo pela fé, ele tinha em Efésios o seu livro preferido. Se Romanos é a constituição da fé, Filipenses é a epístola mais bonita, Efésios sem dúvida é a coroa de todas as epístolas, porque na carta de Paulo aos Efésios está se tratando a respeito dos assuntos mais profundos do decorrer da história da igreja.
Essa epístola, ao longo do tempo, ela tem impactado aqueles que estão à frente da liderança de todas as igrejas na história da cristandade. Vale a pena lembrar aos irmãos um pouco do contexto da história da epístola de Éfeso. Essa epístola, ela é endereçada para uma igreja que é fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, no capítulo de número 19 do livro de Atos. Hoje a região de Éfeso é a atual Turquia. Ela está fundada naquele local, mas Éfeso, no tempo que essa epístola era escrita, era uma cidade muito importante no Império Romano. Só para você ter uma ideia, um teólogo por nome de Brodos, quando ele escreve a introdução do Novo Testamento, ele faz questão de dizer que no período que o Evangelho chega em Éfeso, aquela região, aquela cidade, ela tinha cerca de 600 mil pessoas. Berkoff, ele tratando a respeito dessa epístola, ele chega a detalhar que os cidadãos da cidade de Éfeso se gabava, batia no peito por conta da riqueza da sua cidade, até porque a cidade de Éfeso era uma cidade portuária e recebia homens de várias regiões de todo o mundo. Era justamente naquela cidade que existia um teatro que comportava cerca de 25 mil pessoas, mas é justamente nesse lugar, em um ambiente perverso, mergulhado na idolatria, porque eles adoravam a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, que o apóstolo Paulo chega pregando a palavra e falando de Jesus. Paulo chega na região de Éfeso e vai pregando o evangelho acerca de Cristo. Paulo chega naquela região e vai pregando que Jesus salva, vai pregando que Jesus liberta, vai pregando que Jesus transforma, vai pregando que Jesus muda. Qual era o contexto que Paulo estava pregando? Ele estava pregando para os homens que vinham de outras regiões se prostituir com as mulheres que cultuavam a deusa Diana com o seu corpo. Quando era a festa da deusa Diana, as mulheres na cidade de Éfeso saíam seminua e gritando pela rua com a sua cabeça raspada: grande é Diana, a deusa dos Efésios. Mas quando Paulo chega naquele lugar, ele começa a falar de Cristo, e as mulheres que adoravam a Diana começam a se converter e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele começa a pregar sobre Jesus e os homens da cidade começam a se converter. De certa maneira, que em Atos capítulo 19, a Bíblia Sagrada vai nos informar que os homens que se converteram pegaram seus livros de feitiçaria, pegaram seus livros de idolatria, levaram na praça da cidade, fizeram uma fogueira, tocaram fogo nos livros e começaram a cantar de mão dadas: hoje sim conhecemos um Deus verdadeiro que nos libertou do pecado e nos mostrou a verdadeira luz. O que foi que aconteceu em Éfeso? A mesma coisa que aconteceu aqui em Petrolina. Houve um avivamento de verdade, porque avivamento é mudança de vida, avivamento é quebrantamento, avivamento é lágrima no olho, avivamento é quando alguém se converte e aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele chega no lugar, ele planta a igreja e houve um avivamento em Éfeso, porque os homens que antes iam se prostituir com as mulheres se converteram, as mulheres que antes iriam adorar a Diana se converteram. Coisa linda, as mulheres indo para a igreja, alguém dizendo assim: não adora mais a Diana não, agora a gente conhece a Jesus. Não adora mais a Diana não, agora a gente serve a Jesus. Não se prostra mais diante de Diana não, agora a gente conhece a Jesus. As mulheres se converteram, porém todo avivamento traz consequências, todo avivamento traz perseguições. A igreja primitiva sofreu, porque aconteceu vários avivamentos aonde a igreja chegava, perseguiam crente, prendiam crente, matava crente, mas não adiantava de nada, porque quanto mais crentes eles prendiam, mais crente aparecia dando glória a Deus e aleluia ao nome do Senhor. Ninguém para a igreja,
igreja. Observa que aconteceu uma perseguição. Essa perseguição ela é relatada em Atos capítulo 19, mais ou menos no versículo 21 em diante. Um certo homem, por nome de Demétrio, que era o homem que coordenava a atividade dos artífices que fazia deuses a Diana, começaram a dizer: se a gente não parar Paulo, Paulo vai quebrar o negócio da gente, porque esse homem chegou aqui, o povo está se convertendo, esse homem chegou aqui, o povo está crente, esse homem chegou aqui, as mulheres agora não querem mais servir a Diana, só querem saber de Jesus, esse homem chegou aqui, a história da cidade está sendo mudada. Vamos fazer o seguinte, vamos se reunir e vamos acabar com a vida de Paulo, mas vamos mostrar para ele que o nosso grupo ainda tem força. O que foi que eles fizeram? A Bíblia vai dizer que eles se reuniram, foram para as ruas e gritaram com grande grito: grande a Diana, a deusa dos Efésios, grande a Diana, a deusa dos Efésios. Os historiadores chegam a informar que esse barulho, esse grito de guerra era ensurdecedor. Imagina os crentes do primeiro século, os crentes da igreja primitiva, tendo que escutar esse barulho de grande a Diana, a deusa dos Efésios. Só que Deus resolveu mudar o quadro. Não adiantou, ninguém para a marcha da igreja. A igreja continuou marchando. O povo em Éfeso foi se convertendo cada vez mais. E se antes lá em Éfeso ouvia-se o grito de grande a Diana, já faz mais de 2000 anos que o diabo é obrigado a escutar o grito de glória e aleluia da igreja do Senhor, porque Diana caiu, mas Jesus continua de pé. Por gentileza, eu vou ser rápido na mensagem, me ajude a pregar. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga assim para ele: você trouxe o seu grito de glória hoje, trouxe o grito de aleluia hoje, trouxe o brado de vitória hoje. Aqui não tem espaço para gritar para Diana, aqui só tem espaço para júbilo de glória e adoração. Aquele que vive e reina para todo sempre. Calamácia, Eremiai. Ei, observa que ele pregou, o povo se converteu, houve um avivamento. Paulo vai ficar em Éfeso aproximadamente 3 anos. É a igreja que ele mais passa tempo firmando, pastoreando e doutrinando. É por isso que ela era tão poderosa. Essa igreja de Éfeso, rapidamente no contexto, ela foi pastoreada por Timóteo. A igreja de Éfeso, ainda no contexto lá na frente, é pastoreada por João, de onde ele vai ser arrancado para se levar da ilha de Patmos. Éfeso era uma igreja poderosa, porém Paulo sai lá de Éfeso e agora o apóstolo Paulo, ele está em Roma. Quando o apóstolo Paulo está em Roma, a Bíblia Sagrada vai nos informar que ele recebe portadores que traziam notícias a respeito da igreja, e alguém vai falar para ele que a igreja de Éfeso está enfrentando sérios problemas. Ele vai falar que falsos mestres estão tentando incultar a sua doutrina no seio da igreja, e o apóstolo Paulo, da prisão de Roma, ele vai escrever um grupo de 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, que vamos falar amanhã, e também ele escreve a carta a Filemon. É um grupo de carta conhecida como epístolas da prisão. Agora observa comigo que coisa interessante. Paulo está preso, mas está fazendo a obra. Paulo está limitado, mas está fazendo a obra. O camarada está preso, está no corredor da morte, e ele vai morrer. Nero vai torar a cabeça dele com a espada, mas o que é que ele está preocupado? Eu estou preocupado em fazer a obra, oh glória. Eu estou preocupado em ajudar a igreja. Eu estou preocupado em pregar para a igreja. O que é que ele faz? Ele começa a escrever a sua carta aos Efésios. Tem uma mensagem extraordinária na prisão de Paulo e nas cartas, eu preciso aplicar para a igreja. Paulo estava preso, mas não cessou de fazer a obra. Tem gente que por muito menos fica detido em casa, não quer vir para a igreja por conta de perseguição. Aí você pode dizer: mas evangelista Rodrigo, você não sabe a luta que eu passo. Paulo não sabia a luta que eu iria passar. E deixa eu te dizer, não era a luta que você passaria que Paulo deveria saber, mas era você que deveria saber as lutas de Paulo. O camarada foi apedrejado, o camarada foi chicoteado, ele foi preso várias vezes, mas ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, porque para mim o morrer é lucro, e o ganhar é somente Cristo. Eu quero saber de Jesus. Ele começa a escrever a carta, e ele vai escrever a carta aos Efésios baseada em 6 capítulos para a gente se encaminhar para o final. Capítulo de número 1, o que é que Paulo vai falar? Ele vai falar da escolha dos crentes. Ele vai falar da salvação dos crentes. E no capítulo de número 1, no versículo de número 13, no versículo de número 4, Paulo vai dizer: porque Deus vos escolheu
e lhe predestinou para ser santo e irrepreensível antes da fundação do mundo. Eu acho lindo esse texto, pastor Cícero, porque eu acho lindo, porque Paulo está dizendo: a escolha de Deus na sua vida não é obra do acaso. Deus não lhe escolheu de qualquer maneira, não. Deus não lhe escolheu porque estava precisando de alguém e só tinha você para ele usar. Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo. Deus lhe escolheu antes que o mundo viesse a existir. Eu vou falar daqui porque teve 5 crentes que entendeu. Antes que o mundo viesse a existir, Deus já tinha traçado um projeto para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Veja que o projeto de Deus na vida de um crente não começa aqui embaixo. O projeto de Deus na vida de um crente não começa quando ele vem na igreja batista missionária, levanta a mão e confessa Jesus. Onde é que começa o projeto de Deus na vida do crente? Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, o profeta vai dizer, Deus vai falar para o profeta: antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te santifiquei e te dei as nações para ser profeta. Salmos de número 139, versículo 15, o salmista vai dizer: os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e em teu livro escrevesse os meus dias. E cada dia que vai se passando, o que está acontecendo é aquilo que o Senhor escreveu para a minha história. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer: porque antes que o mundo viesse a existir, o Senhor te escolheu para ser santo e irrepreensível antes da fundação do mundo. É por isso que você não chegou aqui por acaso, você não chegou aqui por acidente. Antes que o mundo fosse formado, antes que esse mundo existisse, Deus já tinha traçado, decretado, projetado e dito: há um projeto de salvação para a vida dele, há um projeto de salvação para a vida dela, há um projeto ministerial para a vida dele. Só quem crê nesse projeto antes da fundação do mundo. Eu vou dar 30 segundos para você levantar a mão e exaltar aquele que te escolheu antes que o mundo viesse a existir. Oh, glória! Deus já tinha um projeto, não foi por acaso. Você não chegou aqui por acaso, foi um projeto de Deus. Você não ocupa essa posição por acaso, foi um projeto de Deus. No capítulo de número 2, veja só que coisa interessante Paulo vai dizer. Ele vai falar a respeito da salvação do crente. Ele vai dizer: estávamos nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, quando o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, resolveu nos salvar. Isso daqui é lindo, porque Paulo ele está descrevendo a natureza do crente e a natureza dele. Ele está dizendo: a gente estava morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quem é morto não faz nada, não havia nada que você pudesse fazer para poder salvar cada um de nós. E Paulo está dizendo: estávamos nós mortos nos nossos delitos, mas ele, oh glória, eu gosto desse ele, porque quando parecia estar tudo perdido, quando parecia que eu e você iria caminhar rumo ao inferno, mas ele, quando parecia que não tinha mais jeito, mas ele, quando ninguém dava nada por você, mas ele, quando ninguém acreditava na tua vida, mas ele, era para você ter dado maior glória a Deus que Petrolina já viu. Quando ninguém acreditava, ninguém dava nada, mais ele resolveu. Ele resolveu nos salvar. Por quê? Porque ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Misericórdia é irmã da graça. Misericórdia é irmã da graça. Se a graça é ter aquilo que eu não mereço, misericórdia é não ter aquilo que eu mereço. Não é porque eu posso, não é porque eu quero, mas é pela misericórdia. Misericórdia vem de 2 vocábulos gregos. O primeiro é miser, que fala da nossa condição de miséria, de podridão, de lama. O segundo é córdia, que vai falar de sentimento, vai falar de coração. O que Paulo está dizendo é: eu estava na lama, estava morto nos meus pecados e no meu delito, mas o amor desse Jesus foi tão grande por mim, que quando ele me viu na lama, me viu no pecado, me viu no delito, o coração dele bateu forte por mim. Ele me amou e resolveu me salvar para eu ser servo dele. Só quem é salvo pela misericórdia, levante a mão para adorar. Só quem foi salvo pela misericórdia, dê um brado de glória e aleluia para ele.
Ele fala da misericórdia no capítulo 2 a respeito da salvação. No capítulo de número 3, Paulo vai falar a respeito da oração. Versículo 14 ao versículo de número 19. É a teologia da oração de Paulo. No capítulo 4 ele vai falar a respeito da unidade da fé, da unidade da igreja. No capítulo 5 do comportamento do crente e do ímpio. No capítulo de número 6 do crente revestido para uma batalha que não acontece aqui, mas acontece no mundo espiritual. Agora volte-se comigo, capítulo de número 3, o versículo de número 17, Paulo vai falar a respeito desse sentimento que ele tem. No capítulo 14 ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos diante de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está se dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Onde ele está se colocando? Na posição de intercessor. Intercessor é diferente daquele que ora. Quem ora, ora por si. Quem intercede, ele não ora por si, ele ora pelos outros. Paulo está dizendo: eu entendo o mistério que Deus tem na vida de vocês. Eu entendo o plano glorioso que Deus tem na vida de vocês. Se alguém no teclado puder me ajudar, eu agradeço. Eu entendo que Deus tem algo maravilhoso na história de cada um de vocês. E Paulo começa a relatar esse plano e ele vai dizendo: eu preciso orar por vocês em nome do nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala a respeito dessa oração, ele fala do alvo da oração e para onde vai essa oração. E Paulo no versículo de número 15 faz questão de dizer que esse povo que ele está orando, esse povo que não era salvo, esse povo que estava longe de Deus, agora esse povo é família de Deus. Ah, Jesus, porque família de Deus? Porque você não era para estar com ele. Lembra de João? No capítulo 1, no versículo 11, o que é que João vai falar? Ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Fala dos judeus que não quiseram Cristo, que negaram Cristo. Mas no versículo 12 ele vai dizer: porém a todos aqueles que nele creem foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Ei, a pessoa mais importante dessa nação não é o filho do presidente da república. A pessoa mais importante dessa nação é a igreja eleita salva por Cristo. Porque hoje você é filho de Deus, você é família de Deus. Eu oro porque eles são famílias de Deus. Eu oro porque esse povo agora é filho. Aí Paulo vai falar dessa oração e no versículo 17 ele vai dizer: para que Cristo, a oração é porque para que Cristo habite em vós, em vosso espírito. Oh, glória. Em vosso espírito, no homem interior, é o versículo 16, perdão. Observa que esse espírito no homem interior, espírito está com E maiúsculo. No homem interior fala da obra dentro do crente. O que Paulo está dizendo, a minha oração é para que vocês fiquem firmes na fé. E dia após dia, dentro de vocês, o Espírito Santo faça uma mudança de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Ele está dizendo: vocês precisam do Espírito Santo no homem interior. Que coisa maravilhosa, né? Por que do Espírito Santo? Porque se não tiver o Espírito Santo, não vai. Se não tiver o Espírito Santo, não dá certo. Se não tiver o Espírito Santo, a igreja não avança. Lembra de João capítulo 14, João 18, o que é que Jesus vai dizer? Ele está conversando com os discípulos e ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vós esteja também. Virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Eu não sei se aqui em Petrolina o sol de amanhã vai raiar, mas uma coisa eu sei: ele vem outra vez. Eu não sei se o dia de amanhã chegará, mas eu sei uma coisa: ele vem outra vez. Eu não sei se terá segundo dia de festividade, mas eu sei uma coisa: ele vem outra vez. E buscarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também.
porque sabereis quem eu sou e entendereis o caminho. Tomé perguntou: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai e não entendemos qual é o caminho. Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se conhecereis a mim, conhecereis ao Pai. Filipe perguntou para ele: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu para ele: Filipe, estás comigo há quanto tempo e você ainda não conhece o Pai? Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aquilo que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo das palavras do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Filipe. No versículo 11, Jesus vai falar: Filipe, creia que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se não pelas palavras, creia por conta das obras, porque eu não faço de mim mesmo, mas eu faço pelo meu Pai. E deixa eu te dizer uma coisa, Filipe, é um recado para você e para a igreja batista lá de Petrolina: aquele que crê em mim fará obras maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo aquilo que vocês pedirem em oração, eu atenderei, porque quero glorificar o nome do meu Pai. Aí no versículo 15, Jesus começa a dizer: se guardares as minhas palavras e os meus mandamentos que eu te ordeno, eu rogarei ao Pai. Versículo 16: para que ele envie outro Consolador. A palavra Consolador aqui é Paracletos, que é aquele que defende, aquele que ajuda, aquele que intercede. É a mesma palavra para advogado, é o Espírito Santo. Na mesma sintonia dos atributos de Jesus, o que Jesus está dizendo é: eu vou, mas eu vou enviar alguém. Eu subo, mas vai descer alguém. Eu vou, mas vai ficar alguém. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece porque não vê, mas que a Igreja Batista Missionária Central conhece, porque Ele habita em nós. Só quem conhece o Espírito Santo levanta a mão para adorar. Só quem quer ser cheio do Espírito levanta a mão para adorar. Na época da lei, ele vinha, descia e voltava, mas depois do Pentecoste, ele vem morar dentro de você. Ele vem habitar dentro de você. O Espírito te encha. E eu encerro agora. Ele vai usar duas metáforas. Primeiro, para que vocês fiquem alicerçados. Feche a Bíblia, termina agora. Para que vocês fiquem alicerçados, edificados. E depois, arraigados. Paulo vai falar de edificado, por quê? Porque a igreja enfrentaria provas. A igreja enfrentaria perseguições. E Paulo está dizendo: vocês têm que estar edificados e alicerçados. Observa que essa palavra alicerçados é a mesma palavra que aparece em Mateus capítulo de número 7. A partir do versículo 24, quando Jesus vai falar dos dois homens que edificaram dois tipos de casa. Jesus diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, é igual ao homem insensato que edificou a sua casa, sobre a areia. Caiu chuva, bateu vento, correram os rios e a casa dele caiu. Mas aquele que é o homem sensato, que ouve as minhas palavras e as pratica, edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é o próprio Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, ele faz um exegese de Salmo de número 118, versículo 20. Falando que a rocha, a pedra de esquina que os homens rejeitaram, é a pedra que foi aprovada por Deus, e Deus colocou como cabeça de esquina a pedra angular. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo faz um exegese de Números capítulo 20, faz questão de dizer: quando o povo estava pelo deserto, feriram a rocha deu água, a rocha é Cristo. Quem é a rocha? Lucas vai dizer no capítulo 21 que a rocha é Cristo, a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, mas a casa permaneceu de pé. Soprou vento, mas a casa permaneceu de pé. Correram os rios, mas a casa permaneceu de pé. Por que é que a casa permaneceu de pé? Porque ela estava firmada na rocha chamada Jesus Cristo. Já percebeu que teve lutas que você passou, que a sua família passou, que alguém disse não vai suportar? Já teve momentos de adversidade na sua trajetória que quem estava acompanhando a situação ao teu redor disse vai parar no meio do caminho? Já teve situações que você passou que foi tão terrível que alguém disse assim: dessa ele não passa, vai parar.
Mas sabe o que foi que aconteceu? A chuva foi grande, mas você ficou de pé. O vento soprou, mas você ficou de pé. O rio correu, mas você ficou de pé. E por que ficou de pé? É porque a sua casa está edificada sobre a rocha. E a rocha é o sustentáculo da sua casa. Dá um toquezinho nesse crente do teu lado e diz assim para ele: o segredo é estar firme na rocha. Glória a Deus. Aleluia. E ele usa a segunda palavra: arraigados. A segunda metáfora que Paulo vai usar. Ele vai descrever o arraigados como aquele que está lançado em uma terra e está sendo enraizado profundamente. Está sendo enraizado profundamente nessa terra. E veja só que coisa interessante. O enraizado que Paulo está falando aqui é aquela raiz que ela vai cavando, cavando, cavando. Ela cresce, mas não cresce para cima, cresce para baixo. Ela cresce, mas não é para cima, é para baixo. E vai, e vai, e vai. Você se lembra do justo como cedro? Como é que o cedro cresce? Ele vai crescendo para baixo. E pode ter até pedra lá embaixo, mas ele vai crescendo, passando por pedra. Por quê? Porque ele quer abraçar a rocha. O que Paulo está dizendo é: vocês têm que estar firme como alguém que é edificado na rocha. Mas vocês precisam ter um vínculo de intimidade. E aqui é que eu vou encerrar, e eu amo isso. Porque na nossa geração atual, aqui em Petrolina não, mas lá em Recife tem gente que acha que intimidade é ganhar seguidores nas redes sociais. Tem gente que acha que ter intimidade é ter o seu nome soprado, como se ele fosse aparecer. Mas olha o que aqui Paulo está dizendo: vocês têm que estar arraigado. Intimidade não é crescer para os outros verem. Intimidade é crescer por baixo. O homem não vê, mas Jesus vê. O homem não sabe, mas Jesus sabe. O homem não conhece a labara, declovará sobre mim. Jesus está vendo, está crescendo por baixo e Jesus está vendo. É por isso que em Mateus capítulo de número 6, versículo 6, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, publicamente, publicamente. Você cresce por baixo no secreto. Lembra de João Batista? O que foi que ele disse? Chegaram para ele e disseram: João, o teu ministério é pujante. Ele disse: que ele cresça e que eu diminuo. Eu quero é crescer por baixo. Tem milagres que acontecem quando você cresce por baixo. Tem coisas que acontecem na nossa vida, meu amigo evangelista Cláudio, que só acontece quando a gente está no oculto, na intimidade. Vou provar. 2 Reis capítulo 4. A viúva observa a Eliseu. Percebe que Eliseu é um homem de Deus. Corre para o marido dela e diz: vamos fazer um quarto para esse homem. Ela edifica o quarto. Eliseu chega para ela e diz assim: posso fazer alguma coisa por essa mulher? Diz assim: ela não tem filho. O que é que Eliseu faz? Ora, libera a palavra. Em certo tempo terás um filho. A mulher faz o quê? Engravida, gera o filho. Passando algum tempo, o menino fica doente e morre. A mulher sai de casa, vai procurar o profeta. Geazi pergunta para ela: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. Porque quem está crescendo por baixo não se desespera com o problema que todo mundo está vendo. Está tudo bem? Está tudo bem. Passa pelo povo: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Ela chega onde o profeta está, fala com o profeta. Eliseu corre para onde? Para a casa dela. Vai até onde a criança está no quarto. Entra no quarto e fecha a porta. Ei, sabe o que a Bíblia diz? Que com a porta fechada, Eliseu se colocou sobre o menino e começou a orar. Com a porta fechada ele orava. Fique de pé, por gentileza.
O grupo de louvor pode me ajudar aqui, por gentileza? Ou o cantor que vai louvar, eu não sei como é a liturgia. Com a autorização do nosso pastor. Ei! Veja só o que é ser conhecido crescendo por debaixo. O menino está morto. O menino está? Mas Eliseu vai lá. Ora pelo menino com a porta do quarto fechada. Enquanto Eliseu está orando, a Bíblia diz que ele ora e não acontece nada. Ele ora e não acontece nada. Ele clama e não acontece nada. O que é que Eliseu faz? Ele sai de cima e diz assim: eu vou orar agora em pé. Aí ele começa a orar em pé arrodeando o menino. Ele começa a orar em pé arrodeando o menino. Parece que eu estou vendo a oração de Eliseu era assim: sai espírito da morte. Sai espírito da morte, aqui não é lugar para você. Sai espírito da morte, porque nessa casa só tem vida. Sai espírito da morte, porque nessa casa tem uma palavra liberada. Sai espírito da morte, porque sobre essa casa tem uma promessa de Deus. Sai espírito da morte, porque esse menino ele tem uma promessa. E diz a Bíblia que quando Eliseu arrodeia, ele volta a orar de novo com a porta do quarto fechada sobre o menino. E o corpo do menino começa a esquentar. E o menino começa a espirrar. E quando ele está orando, o corpo do menino está esquentando. Ei, eu trago uma palavra para a gente que está enraizado essa noite. Eu tenho uma palavra para você que está crescendo por debaixo essa noite. Quem sabe você está orando por alguém e parece que não está vendo nada se mover em teu favor. Deus me trouxe lá de Recife como profeta. E quem profecia, levanta a mão. Deus me trouxe de Recife como profeta para dizer: você não está vendo algo acontecer, mas o menino já começou a esquentar. O menino já começou a espirrar. O milagre vai acontecer com a porta fechada. Dorcas morre e Pedro ora por ela no quarto de cima. Diz a Bíblia que depois da oração de Pedro, Dorcas ressuscita. Sabe o que é que o Eterno está falando ao seu coração? Enquanto você estiver caminhando por baixo, eu estou trabalhando por cima na tua vida e na tua casa. Grupo de louvor, pode louvar esse hino. Nesse momento eu tenho aqui 2 minutos e já vou entregar o microfone. Mas quem sabe você veio aqui essa noite, nessa festividade, ouviu a palavra do Senhor, e essa palavra ela entrou no teu coração, mas você talvez esteja afastado da igreja, ou ainda não tomou a sua decisão para Cristo. Com a autorização do nosso pastor, eu quero convidar você, que o Espírito Santo falou contigo, moveu o teu coração, essa noite você se voltar ou fazer uma aliança com Deus, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você, hoje é o dia da aliança com Deus. Aquele que mudou a vida de Paulo quer mudar a tua vida. O que mudou a minha história quer mudar a tua vida. Ele quer criar um vínculo de intimidade com você. Em nome de Jesus, onde está a primeira pessoa? Levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, onde você está? Em nome de Jesus, onde você está? Não se detenha. Em nome de Jesus, você que está afastado ou afastada, e o Espírito do seu coração falou com você. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Hoje é o dia da sua aliança. Em nome de Jesus, onde você está? Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Se você quer fazer uma aliança com Jesus hoje, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe o que você tem passado durante todo esse tempo, mas hoje é o dia de você renovar a sua aliança. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, onde você está? Se tiver alguém do teu lado, evangeliza essa pessoa em nome de Jesus. Eu tenho 1 minuto em nome de Jesus, onde você está? 1 minuto para entregar esse microfone em nome de Jesus, onde você está? O Espírito de Deus falou contigo em nome de Jesus. Não endureça o teu coração ao ouvires a voz do Senhor teu Deus. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus. Eu ainda tenho alguns segundos em nome de Jesus, onde você está? Presença que mexe aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só em nome de Jesus. Tem alguém? Sua presença. Tem alguém no nosso meio? Sua presença. Eu vou entregar o microfone ao pastor. Que Deus te abençoe e
e aplique essa palavra em teu coração.